É de manhã. O novo dia do milênio está amanhecendo. A previsão é de décadas brilhantes de avanços tecnológicos sem precedentes. As perspectivas são esperançosas para uma era de maior prosperidade e um padrão de vida mais elevado. Mas nuvens ameaçadoras também se formam no horizonte. A turbulência envolve o mundo enquanto nação luta contra nação e tribo contra tribo em feias batalhas étnicas que ameaçam genocídio. O tráfico de drogas, gangues de adolescentes, tiroteios de carro e altos índices de criminalidade infectam os centros urbanos. Escândalos e corrupção são comuns nos mais altos níveis de poder. O que o novo milênio nos reserva? As previsões humanas são, na melhor das hipóteses, confusas. Os estudiosos do nosso tempo estão inseguros. Com o amanhecer de um novo milênio, o último século do milênio anterior deixou um legado misto. O século XX começou com os irmãos Wright fazendo um voo de algumas centenas de metros. E terminou com a Terra sendo circundada por aviões a jato, alguns voando mais rápido que a velocidade do som. Começou com o primeiro automóvel cruzando os Estados Unidos em 15 dias. Terminou com ruas congestionadas de trânsito. Em 1906, o mundo ouviu a primeira transmissão de rádio. Entramos no próximo milênio com redes de televisão que cobrem o mundo todo. Um século começou com a invenção do telefone. Terminou com a internet capaz de conectar milhões de pessoas a uma rede mundial. No início do século, os homens se contentavam em olhar para a Lua. Hoje eles não só caminharam sobre ela, mas estão construindo uma estação de apoio para viagens ao espaço. Esse último século se encaixa bem na descrição de Charles Dickens. Quando ele disse que foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. O século XX foi uma era de mudanças profundas em todo o mundo. A Primeira Guerra Mundial soou o toque de finados para as casas reais da Europa e para o conceito do direito divino dos reis. Como Barbara Tuchman descreveu em seu livro Canhões de Agosto, em 1914, o mundo chegou ao fim. A Segunda Guerra Mundial, com suas devastadoras bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, trouxe à tona o terrível espectro de um mundo com potencial para destruir toda a vida humana. Enquanto homens de brilhantismo militar lutaram bravamente pela liberdade e pelos direitos humanos, também houve vilões. Vimos Adolf Hitler comandando o genocídio do Holocausto contra o povo judeu e o povo da Polônia. Vimos os campos de extermínio do Camboja sob o regime do Khmer Vermelho. O ódio étnico devastou terras e vidas em Ruanda e nos Balcãs, enquanto religiões entram em conflito na Irlanda do Norte, e as nações do Islã direcionaram sua ira contra Israel. O movimento dos direitos civis e a luta contra o apartheid na África do Sul desafiaram permanentemente antigos conceitos sobre a segregação racial. Dezenas de novas nações reivindicaram o status de independência. Apesar da forte liderança do Papa João Paulo II, os leigos, tanto nas igrejas católica quanto protestante, afirmaram sua independência em relação às hierarquias eclesiásticas. O século passado também testemunhou a queda de um experimento político e econômico de 70 anos sobre o comunismo, junto com seu simbólico Muro de Berlim. O mundo de amanhã nunca será o mesmo daquele que entrou no século XX. Enquanto o futuro que o novo milênio traz intriga tantas pessoas no mundo, há também outro milênio bíblico começando a despontar. Este é o milênio mencionado no último livro da Bíblia, quando os cristãos viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse milênio inclui vários aspectos, como o reino de Deus e os tempos de restauração de todas as coisas. Não há dúvida quanto ao desfecho desse milênio. Ele promete paz. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ele promete saúde, e o habitante não dirá, estou doente. Ele promete felicidade, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Ele promete vida.
Eles não poderão mais morrer, pois serão iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ele promete julgamento justo. Ele determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio daquele homem que ele designou. Ele promete segurança. Mas cada um se sentará debaixo de sua videira e de sua figueira, e ninguém os fará temer, pois a boca do Senhor dos Exércitos assim falou. Tudo isso só a língua. Quase bom demais para ser verdade. Como sabemos que isso vai acontecer? Que garantia podemos ter dessas tronáceas? Lembra como Miqueias terminou sua profecia? Ele disse, pois a boca do Senhor dos Exércitos assim falou. Mas será que isso é suficiente para acreditarmos nesse maravilhoso novo milênio descrito na Bíblia? As pessoas fazem muitas promessas. As pessoas frequentemente quebram essas promessas. Mas com Deus é diferente. Quando Deus faz uma promessa, Ele nunca quebra. Vamos olhar para o histórico de Deus. Algum tempo depois da queda de Adão e Eva, a raça humana ficou tão corrompida pelo pecado que a Bíblia nos diz que o coração de Deus se entristeceu. Por causa da extrema pecaminosidade do homem, Deus prometeu destruir a raça humana com um grande dilúvio de águas. 120 anos depois, houve um dilúvio, e apenas Noé e sua família passaram para a nova ordem mundial. A promessa de Deus foi cumprida. Anos depois, Deus prometeu a Abraão que ele e sua esposa, Sara, teriam um filho. Muitos anos se passaram e nada aconteceu. Sara já estava bem além da idade de ter filhos, e Abraão era velho. Mas Deus, no tempo certo, cumpriu sua promessa, e Isaac nasceu. Ainda assim, mais tarde na história bíblica, quando Deus lidava exclusivamente com a nação de Israel, eles se tornaram infiéis e se voltaram para outros deuses. Como resultado, Deus prometeu que eles seriam levados cativos para a Babilônia. Mas mesmo antes do cativeiro acontecer de fato, Deus também prometeu que eles seriam libertos após 70 anos. O cativeiro deles aconteceu conforme prometido. 70 anos depois, o rei Ciro permitiu que Israel retornasse e reconstruísse Jerusalém, exatamente como Deus havia prometido. Desde o início, vemos a consistência de Deus em cumprir sua palavra. Após a queda do homem, Deus prometeu levantar uma descendência da raça para redimir toda a humanidade. No exato momento em que Deus havia predito que ele viria, o Messias nasceu em Belém, e Jesus se tornou a semente da libertação. As promessas de Deus nunca falharam. Com um histórico tão grande de promessas cumpridas, e existem centenas mais, será que podemos duvidar que ele cumprirá sua promessa de um reino de paz? A história nos mostra que as promessas de Deus são confiáveis. Haverá um reino milenar, porque Deus prometeu isso. Não só podemos acreditar nesse reino, porque Deus o prometeu, mas a Bíblia também ensina a base sobre a qual ele será fundado. Somos informados de que a justiça é o alicerce do trono de Deus, e que ele nunca fará nada que viole o seu senso de justiça. Por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade está sob a sentença de morte. Foi uma sentença imposta pelo próprio Deus, quando ele disse, no dia em que comeres disso, certamente morrerás. O apóstolo confirma isso para nós, quando diz, o salário do pecado é a morte. O homem pecou. O homem deve morrer. Era simples assim. Não poderia haver libertação a menos que alguém pagasse essa penalidade por eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus Cristo morreu para remover a penalidade do pecado de Adão e de todos os seus descendentes. Ouça o apóstolo Paulo sobre esse ponto específico. Pois assim como por um homem veio a morte, por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, todos morrem. Do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Todos nós sabemos que todo aquele que nasceu um dia vai morrer, e isso é por causa da maldição original colocada sobre Adão. Mas agora sabemos que todos que morrem também serão trazidos de volta à vida através da ressurreição. E isso acontecerá por causa da morte de Jesus,
como satisfação da justiça de Deus. Todos, bons e maus, crentes e descrentes, judeus e gentios, todos os descendentes de Adão serão ressuscitados dos mortos. Jesus previu isso claramente, quando disse: "Está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo." Perceba que Jesus descreve duas ressurreições: uma ressurreição para a vida, para aqueles que fizeram o bem, e uma ressurreição para o juízo, para aqueles que praticaram o mal. Essas duas ressurreições são o cumprimento de outra promessa de Deus. Uma promessa feita a Abraão há mais de 4.000 anos. E Deus disse: "Por mim mesmo jurei que, ao abençoar, te abençoarei, e ao multiplicar, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra." Perceba as duas partes da descendência prometida a Abraão. Deus a descreveu como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. As estrelas estão no céu, a areia está na terra. Isso sugere o ensinamento bíblico de que a descendência de Abraão teria uma parte no céu e outra parte na terra. Desde o tempo de Abraão até o tempo de Jesus, Deus lidou exclusivamente com a nação de Israel. Eles eram seu povo. Deus lhes disse: "Andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo." Quando essa nação recusou aceitar Jesus como seu Messias, ele chorou sobre a cidade e disse: "Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta." Mas essa desolação não seria permanente. O profeta Oséias disse: "Contudo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde lhes foi dito, vós não sois o meu povo, ali lhes será dito, vós sois os filhos do Deus vivo." A obra de Israel. Como mencionado no livro de Isaías, a descendência terrena de Abraão. "E muitos povos irão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos. E andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor." A palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Sim, Jerusalém, a antiga capital de Israel, um dia se tornará a capital do mundo. Israel, então, é a semente de Abraão, que será como a areia da praia. Mas tem mais. A descendência de Abraão também seria como as estrelas do céu. Essa descendência é claramente identificada pelo apóstolo Paulo quando ele diz: "Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa." Nesse versículo, Paulo está se referindo aos seguidores de Cristo. Os cristãos, então, juntamente com Jesus, são chamados de descendência de Abraão. Na Bíblia, os verdadeiros cristãos são descritos de várias maneiras. Paulo diz que eles são participantes da vocação celestial e afirma que esses reinaram com ele. O apóstolo João nos diz que eles o verão como ele é, pois serão semelhantes a ele. E no livro do Apocalipse, eles são chamados de noiva de Cristo. Todas essas descrições são dadas para ilustrar essa classe de pessoas que fará parte da descendência celestial de Abraão, descrita por Deus como as estrelas do céu. Mas ainda há mais no plano de Deus. Existe uma terceira classe, a descendência de Abraão, a qual foi prometido abençoar todas as nações da terra. Eles não vão abençoar apenas algumas famílias da terra, mas todas as famílias da terra. Eles vão abençoar as nações ímpias de Sodoma e Gomorra, as nações pagãs. Eles vão abençoar as nações ateias, as nações cristãs, as nações muçulmanas. Eles vão abençoar todas as nações da terra.
É esse alcance universal do plano de Deus que o torna tão maravilhoso. Não haverá prova maior de que Deus realmente é amoroso. Alguém pode muito bem perguntar: o que esse reino fará? E por que é necessário um milênio inteiro para cumprir sua obra? Existem muitos aspectos no trabalho do milênio. Primeiro, a Bíblia nos diz que a atual sociedade má dos homens precisa ser removida. O profeta Daniel descreve isso da seguinte maneira. Ele diz: e nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não será deixado para outro povo. Ele esmagará e porá fim a todos esses reinos. Mas ele mesmo permanecerá para sempre. Daniel descreve o processo de estabelecimento do reino de Deus, enquanto outros reinos ou governos terrenos ainda existem. Isso não significa a destruição de tudo o que há na Terra. No capítulo 16 de Apocalipse, uma linguagem simbólica é usada para descrever como o esclarecimento e as verdades reveladas farão com que as pessoas se levantem e se revoltem contra os governos humanos. A verdade revelada é uma das ferramentas de Deus usadas hoje para enfraquecer governos, alimentar o descontentamento e derrubar impérios. O apóstolo Pedro olhou para o nosso tempo e para os eventos que vegos. Ele diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se dissolverão abrasados, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Em outras palavras, o apóstolo diz que, como um ladrão, poucos no mundo reconhecerão que Cristo é a causa do problema. Ao estabelecer seu reino, os poderes espirituais de Satanás e os governos terrenos dos homens serão destruídos, representados aqui pelo calor intenso e pelo fogo. Mas, segundo a sua promessa, estamos esperando por um novo céu. Não um novo céu literal, mas um novo governo espiritual do nosso Senhor. E uma nova terra, uma nova sociedade onde habita a justiça. São os sistemas governamentais e as organizações que controlam as estruturas religiosas e econômicas deste mundo em que vivemos, que serão substituídos. Esse julgamento é o mesmo que a escrita na parede da antiga Babilônia. Foste pesado na balança e achado em falta. A Bíblia indica que haverá muita destruição nas batalhas finais dessa velha ordem, que as Escrituras chamam de Armagedon. Mas também indica que haverá muitas pessoas que viverão no reino de Deus. Buscai ao Senhor todos os mansos da terra, que cumpriram o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que vocês sejam escondidos no dia da ira do Senhor. A segunda obra do milênio de Deus é que uma fundação deve ser lançada para a nova ordem. Os preparativos para isso já começaram com o retorno do antigo povo de Deus, Israel, para sua terra ancestral. O profeta Isaías recebeu muitas revelações sobre a restauração de Israel. Deus diz: eu purificarei completamente a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os teus juízes como nos tempos antigos, teus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada de Cidade da Justiça, a Cidade Fiel. Israel está sendo preparado por Deus para ser o canal terrestre de bênçãos milenares para o mundo da humanidade. A terceira obra a ser realizada no milênio é que Satanás e todo o mal devem ser contidos. Com uma nova estrutura governamental estabelecida, as influências tentadoras de Satanás simplesmente não serão permitidas. O propósito disso será dar à humanidade a oportunidade de aprender plenamente a obediência e a justiça, para que um dia, quando novamente for apresentada a escolha entre fazer o bem ou o mal, o homem escolha fazer o bem. O tempo da restrição de Satanás é descrito para nós em Apocalipse. E vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Uma das obras verdadeiramente empolgantes do milênio de Deus é que os mortos voltarão à vida. O apóstolo Paulo escreve:
Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Paulo fala novamente dessa mesma esperança. Eu creio em tudo que concorda com a lei e que está escrito nos profetas. E tenho a mesma esperança em Deus que estes homens, de que haverá uma ressurreição tanto dos justos quanto dos ímpios. Vida dentre os mortos para todos que já viveram. Essa é a esperança do novo milênio, depois que o homem voltar à vida. A próxima obra será que um pacto deve ser estabelecido entre Deus e o homem. Aqueles que quiserem desfrutar das bênçãos desse reino devem concordar com os termos desse novo e justo governo. Eles farão uma aliança com Deus. Será uma nova aliança, feita inicialmente com Israel e depois se espalhando para todas as nações. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Colocarei minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa aliança proverá um mediador para ficar entre Deus e o homem, para que os julgamentos do Todo-Poderoso não condenem o homem assim que ele falhar. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A próxima grande obra do reino milenar será educar aqueles que foram ressuscitados dos mortos. O homem voltará do túmulo com as mesmas memórias e pensamentos que tinha quando entrou no túmulo. Os efeitos do pecado e do egoísmo levarão tempo para serem removidos do coração das pessoas. As leis da justiça serão ensinadas e os verdadeiros e duradouros benefícios da justiça serão aprendidos gradualmente. Os juízes estão na tela. Os habitantes do mundo aprenderão a justiça. Uma das belas imagens desse processo educativo nos é dada em Isaías, capítulo 35. Lá é descrito como uma estrada que leva à santidade. Ouça as palavras do profeta. E ali haverá uma estrada, um caminho, e será chamado o caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, mas será para esses, os viajantes, mesmo que sejam tolos. Não errarão a ler. Ali não haverá leão, nem qualquer besta feroz subirá por ele. Não se encontrará ali, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e alegria eterna sobre suas cabeças. Eles alcançarão alegria e felicidade, e a tristeza e o suspiro fugirão. Esse programa educacional será tão completo que toda a humanidade ouvirá sua mensagem. Alguém pode começar sua jornada na estrada como um não crente, mas aprenderá a crer à medida que avança pelo caminho. O caminho será tão claro que aqueles que o percorrerem, mesmo começando como tolos, não errarão ali. Quão completo será esse ensino? Ouça as palavras de Simá. E eles não precisarão ensinar seus vizinhos, nem precisarão ensinar suas famílias, dizendo, você deveria saber. O Senhor, pois todos, do menor ao maior, já me conhecerão, diz o Senhor. Eles não farão mal nem destruirão em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O milênio terminará com a prova final da humanidade. Quando a humanidade alcançar a perfeição humana, será permitida uma prova final para ver se sua obediência é realmente de coração. Essa prova é descrita no livro do Apocalipse. É escrito, e quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Acreditamos que a grande maioria da humanidade aceitará as disposições do reino e continuará a viver para sempre. Mas haverá alguns que não responderão plenamente às influências do reino de Deus e falharão nessa prova final. O revelador diz que eles morrerão à segunda morte, ou seja, a extinção total, uma morte da qual não haverá ressurreição. Quando a obra do reino tivesse incompleta, quanta alegria haverá, tanto no céu quanto na terra. O homem finalmente alcançará todo o seu potencial.
Cada pessoa saberá como amar o seu próximo. Os direitos serão exercidos sem pisar nos direitos do outro. Toda dor, enfermidade, toda doença desaparecerá. Não haverá mais morte. Haverá harmonia entre o homem e os animais. E a terra também alcançará a perfeição. Pois nos é dito que o deserto se alegrará e florescerá como a rosa. Então o homem saberá a resposta para a antiga pergunta: por que um Deus de amor permitiu o mal? A vida atual do homem é tão cheia de problemas. Ele experimentou em primeira mão as consequências de uma vida de desobediência. No reino milenar de Deus, ele vai experimentar pessoalmente o contraste nos resultados de fazer o bem. A desobediência trouxe como resultado o egoísmo, a doença, a angústia, a guerra e a morte. A obediência trará como resultado o altruísmo, a saúde e a vida. Com um contraste desses diante deles, existe alguma dúvida sobre o que a maioria das pessoas vai escolher quando forem colocadas à prova final? Elas vão escolher a obediência para que possam viver. Nas palavras do salmista, elas dirão: foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Esse duro trabalho Deus aos filhos dos homens, para que fossem exercitados por ele. Com uma perspectiva dessas diante de nós, nossos corações só podem perguntar: quando, ó Senhor, quando virá esse reino? Temos orado sinceramente por isso. Quando oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia está repleta de sinais que mostram a proximidade desse tempo. Os sinais estão por toda parte a nosso redor. Israel voltou para soprar. O conhecimento aumentou de forma sem precedentes. E há um tempo de tribulação se formando como nunca antes. Sim, um novo dia está amanhecendo. Um dia milenar está no horizonte. Não o milênio do homem, mas o grandioso reino milenar de Deus. Vamos observar com expectativa os sinais desse milênio à medida que se desenvolvem. Já vemos sinais de transição para ele. Continuemos em orações sinceras pela sua plena chegada. Vamos espalhar a notícia de que nosso rei está presente e está rapidamente estabelecendo seu reino. Leia as evidências nas escrituras. Comprove por si mesmo. Solicite o livreto gratuito e instigante, O Dia do Julgamento. Ele fortalecerá sua fé e satisfará seus maiores desejos. Para ver o livreto online, acesse www.dombible.com. Ou, para receber uma cópia impressa do livreto pelo correio, envie um e-mail para downbiblerequest@gmail.com. Inclua seu nome e endereço postal e solicite o livreto pelo nome. O nome do livreto deste programa é O Dia do Julgamento. O livreto será enviado para você gratuitamente e sem compromisso. E agora, adeus e que Deus te abençoe.